Hoje eu programei para falar sobre um tema interessante e recorrente e que muitas pessoas comentam com a gente que tem muita dificuldade. São as famosas praguinhas, cochonilhas, ácaros, pulgões em menor quantidade e algumas outras pragas. Eu vou falar de modo genérico para vocês entenderem qual é a dificuldade, tá? Quando a gente fala nessas pragas, normalmente a gente recomenda inicialmente o controle orgânico, o controle natural, via alguma cauda, via um chá de algum produto que combate ou o ácaro ou a cochonilha, para que você use um repelente natural, um óleo de nim. Então existem vários processos que você pode utilizar para controlar a praga, tá? Mas eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade, não no controle, mas e sim no combate a elas. Por quê? Porque acontece o seguinte, essas pragas, elas têm vamos dizer assim, né? O nome é praga justamente porque ela é uma praga. Elas se disseminam muito rapidamente. Então, e a gente percebe em casa, que nem aqui em casa, eu costumo dizer o seguinte, que aqui a gente tem um controle diferente do orquidário. No orquidário a gente tem um cultivo profissional. Em casa a gente tem um cultivo caseiro. Por que é o cultivo caseiro? Porque é o cultivo semelhante ao que você tem na sua casa. E aí a gente enfrenta as mesmas dificuldades que você enfrenta aí, certo? Por isso que a gente tem técnicas diferentes. Eu às vezes ouço alguém falar assim, olha, eu vou te ensinar uma técnica que eu aprendi com o pessoal do orquidário. Então eu digo assim, a técnica que cabe para o orquidário nem sempre cabe para a sua casa, tá? Por quê? Porque no orquidário a gente não tem chuva, a temperatura é mais controlada, a ventilação a gente procura manter sempre no ideal, as regas são muito bem controladas somente no momento necessário. Em casa é o contrário. Por quê? Porque tem a chuva, certo? Tem o vento, tem a viagem da gente, tem a semana que a gente não está em casa, tem às vezes o dia que a gente estava com vontade de molhar mais, a gente joga muita água. Então existem algumas interferências que as plantas sentem. E quando as plantas sentem, normalmente aparece quem? As pragas. Elas se aproveitam do momento que não está ideal para a planta para atacar as plantas. Então vamos lá. Eu trouxe alguns exemplos aqui e eu vou pedir ajuda para mim mostrar para vocês. Eu vou pedir para a Ju está aqui do lado. Ela vai mostrar. Eu não vou usar orquídea, eu vou usar a orquídea só em um caso. Em outros casos eu vou usar aqui. Essa aqui é uma samambaia. Então, esta samambaia está com cochonilhas. Cochonilhas muito semelhantes às que atacam as orquídeas. A Ju vai mostrar para vocês como que elas se apresentam aqui nesta planta. Vocês notem, são esses pontinhos brancos. Esses pontinhos brancos são cochonilhas, tá? Por que é difícil combater a cochonilha, pessoal? Eu tive lendo e aprendendo um pouquinho sobre a cochonilha e a gente descobre assim. Primeiro, a cochonilha, o nome cochonilha é uma família de insetos, ok? E essas cochonilhas, elas têm ciclos de vida diferentes, têm formas de apresentação diferentes. É muito comum no cultivo de orquídea dois tipos. Aquelas que o pessoal chama de farinhentas, que são aquelas branquinhas, e as cochonilhas de carapaça, que são aquelas que formam aquelas capinhas redondinhas e que se escondem debaixo dessas capinhas. As duas, a gente tem muita dificuldade para combatê-las. Mas por que a gente tem dificuldade de combater a cochonilha? Porque assim, normalmente você pega uma receita de combate de cochonilha. Então, vamos lá. Você vai conversar com alguém, a pessoa fala, olha, usa um produto, esse aqui diz que é eficaz contra uma série de pragas. Ah, mas você pode usar com cochonilha também. Ah, não, usa aqui, essa também é bom. Usa esse. Então, quer dizer, usa o inseticida, tá? O inseticida combate
O ácaro, a cochonilha, tá aqui, ó, combate, combate a cochonilha, né, amor? Combate a cochonilha, tá aqui no rótulo dizendo que combate. Então, este inseticida é indicado para a cochonilha. O ácaro não. Oi? Esse aqui, o ácaro não. Esse já não pega o ácaro. Então, você tem que procurar ler se o inseticida combate a família da cochonilha. Esse aqui combate. Continuando. Então, você escolhe um inseticida que seja da família, que combata a família das cochonilhas. Não adianta você pegar um que não ataque as cochonilhas, ok? Perfeito. Mas você vai conversar com o pessoal lá na loja, o que ele vai falar para você? Olha, passa uma vez a cada 10 dias, passa uma vez por semana, aplica lá que vai matar os bichinhos, pode ter certeza, é muito eficiente, funciona. Mas qual é o problema? Aí que está a dificuldade, minha gente. Quando você tem uma infestação de uma praga, como que você combate? É isso que eu vim falar hoje. Então, eu queria falar sobre cochonilha, queria falar sobre ácaro também, tá? Então, lá na frente, eu vou explicar, conversar com vocês, para vocês entenderem como que a gente combate esses bichinhos, tá? Aqui também, aqui já é uma orquídea, tá? Eu vou mostrar para vocês a orquídea. Vocês estão vendo que essa folha está amarela. Essas folhas também estão em tom amarelado. Esta planta é uma Phalaenopsis espécie. Elas são umas plantas que têm um tom um pouquinho mais amarelado, é um verde mais clarinho. Mas vocês estão vendo que elas estão descartando as folhas. Se a gente olhar por baixo, eu vou pegar essa aqui que acho que é mais fácil para olhar. Mostra lá. Ela vai erguer por baixo para vocês entenderem. A folha começa a ficar enrugada, vai descartando a folha rapidamente. E por baixo, olha lá. Fica toda a borda roxeada. Não dá a impressão que é uma praga, que é um inseto, tá? Apesar que o ácaro não é um inseto, né? Ele é um aracnídeo, né? Ele é da família das aranhas. É inseto, não é, né? Não, não é inseto, não. É da família das aranhas. Eles se apresentam, às vezes, de tons branquinhos, às vezes parece uma fumaça. Tem umas orquídeas que eu tenho, que ele parece uma fumaça preta. Dá a impressão que garrou uma fumaça, alguma coisa por baixo. Você olha e fala, mas que engraçado, o que será que é esse negócio preto aqui? E é o danado do ácaro. Aí, de novo, a gente fala, dá para combater o ácaro com receitas caseiras? Sim. Você pode, se você tem uma infestação leve, você vê lá alguma coisa e fala, pode ser um ácaro, apareceu um negocinho diferente que eu vou tratar com um repelente natural, vou tratar com uma receita caseira. Ok, perfeitamente. Quando passar, que você vê que começou a ser grande, você tem que ir para um produto profissional. Aí você vai lá, eficaz contra ácaros. Ok, então você vai escolher um produto que seja eficaz contra ácaros, tá? Aqui tem outro, eficaz contra... Ó, esse aqui é interessante, ele não fala que ele é eficaz contra ácaros, mas ele fala que ele é eficaz contra escorpião, contra carrapato e contra as aranhas, que são da mesma família dos ácaros. Então, ele também é eficaz contra o ácaro. Mas, Márcio, mas por que eu tenho tanta dificuldade para acabar com essas praguinhas? Aqui em casa chove, olha lá, ó, essa aqui, eu trouxe aqui uma outra para vocês. Vocês estão vendo esses pontinhos brancos nessa planta? A Ju vai mostrar para vocês aí, pertinho. Vocês estão vendo esses pontos brancos? Esses pontinhos brancos são os danados das colônias de cochonilhas. Excesso de umidade. Excesso de umidade, a planta dá uma amolecidinha, dá uma enfraquecidinha, vem a praga. Bom, pessoal, qual é a minha dica? Por que a gente tem dificuldade? Eu vou explicar para vocês tentarem entender por que tem dificuldade. Esses bichos, a cochonilha, ela tem um ciclo de vida. Então, o ciclo de vida, são vários ciclos, mas os 3 principais é o ovo, a pulpa e ela adulta. Aí que acontece?
Esse ciclo depende da espécie, demora 60 dias, 40 dias, 50 dias, tá? E durante esse período ela fica adulta e aí começa a se reproduzir, vem os ovos e vem os filhotes, e aí numa nova família. O que acontece, pessoal? Se você começa a pensar, vamos supor que você tem uma infestação leve, você tem uma planta na sua casa só com cochonilha, só uma planta. Você vai lá ver, uia, só tenho essa planta com cochonilha. Você vai lá, aplica o inseticida para a cochonilha, você consegue eliminar aquela lá. Aí passa uma semana, você vai lá e repete, mata. Ok, perfeito. Você dá mais uma aplicação preventiva. Mas qual é o problema? O problema é quando você tem uma infestação de cochonilha. Então você tem em um vaso de orquídea, você tem um vaso de samambaia, aí você tem um cactus, aí você tem mais uma samambaia, você tem lá uma série de vasos com cochonilha. As cochonilhas adultas, existem algumas que os machos são alados, eles voam. Então eles saem de um vaso e vai para outro vaso onde tem uma cochonilha diferente, uma família diferente, e ali começa um novo ciclo de vida da família das cochonilhas. E aí isso é muito rápido. E aí o ciclo começa a ficar picado. Então tem cochonilha que nasce hoje, tem cochonilha que nasce amanhã, tem cochonilha que nasce depois de amanhã, tem família nascendo, botando ovos todos os dias. E aí você vai lá, passa hoje, mata as que estão adultas. Os ovos você não pega. Como tem ovo sendo colocado todos os dias, o ciclo é muito rápido, não dá tempo de você matar. Então você não consegue pegar as cochonilhas. Por quê? Porque esse ciclo está sendo multiplicado rapidamente. Mas, Márcio, você não falou que o ciclo dela é de 60 dias? E que ela só coloca os filhos quando passar os 60 dias? Sim, na primeira geração, quando você tem só uma planta. Quando você tem uma infestação, tem vindo cochonilhas de idades diferentes, montando famílias novas, colocando ovos em datas diferentes, e aí rapidamente sai outra e outra e outra, e começa essa infestação, e aí vem cochonilha de outros lugares, porque as cochonilhas são levadas pelo vento. Então, de repente, o seu vizinho de um prédio distante da sua casa, bate um vento de lá, traz uma cochonilha para sua casa, e aí essa infestação começa a ficar difícil de controlar. E aí que acontece? Esse que é o problema. Quando você tem uma infestação em várias plantas, você tem que fazer um tratamento mais agressivo, tá? Se você for numa casa de produtos agrícolas, vão recomendar você passar veneno de 2 em 2 dias, inseticida de 2 em 2 dias, para você quebrar esse ciclo que está se multiplicando rapidamente. E você vai ter que fazer isso por um período. Só que se você passar um excesso de produto na sua planta, ela vai sentir e você vai prejudicar a sua planta. Então você tem que, primeiro, sempre procurar combater logo no início, tá? Você vai usar o seu controle de prevenção com chá, com repelente, com cuidado. Você vai usar o produto indicado rapidamente quando você identificar um produto com cochonilha. Essas plantas todas que eu mostrei para você já estão em tratamentos aqui em casa. A gente já está aplicando produto de combate e também preventivo. A gente passa num dia um, passa 2 dias, passa o outro, passa de novo, para a gente ir vendo o andamento. E se a gente vê que a gente perde o controle, a gente vai intensificar mais ainda. Então a dica nossa é esta, é você ter o produto em casa, certo? Vocês viram que a gente tem, eu tenho 2 produtos, eu tenho um inseticida, um acaricida, e eu tenho mais 2 produtos de fabricantes diferentes que também combatem os insetos, tá? Eles são mais fortes e aí eles acabam pegando todos os insetos. Aqui, pela minha observação, esse produto aqui, ele pega tanto os ácaros
como as cochonilhas. Então é um produto que eu gosto muito, mas é um produto mais forte. Então eu procuro não usar muito, tá? Eu procuro usar ele no momento que eu vejo que o negócio está feio, eu entro com ele. E eu acabo alternando os venenos. Para quê? Para que a planta não sinta tanto e para que eu vá matando os insetos e que também ele não fique resistente a um determinado produto. Essa alternância é boa também. Então, a dica nossa é você procurar, primeiro, conhecer a infestação. Que nem o ácaro, você imagina, eu via o negócio preto da minha planta lá, e eu não fazia ideia que era ácaro. Era uma folhinha ou outra que ficava pretinha. Eu falava, engraçado, essa planta tem uma mancha preta, o que será isso, hein? Só aquela planta que tinha. Então eu nunca me atentei. Aí um dia eu conversando com a Ju, falei, amor, você viu que essa plantinha tem essas folhas com essa fumaça preta embaixo? Falei, amor, é ácaro. Falei, é ácaro? Ela falou, é. Falei, por isso que tá querendo aumentar, tal. O que eu fiz? Tratei com o ácaro 2, 3 vezes que eu passei, acabou, as folhas novas estão vindo, não vem mais ácaro. Dei uma diminuída nas folhas que eu vi que estavam mais infestadas, passei o acaricida e repeti, acabou. Por quê? Porque eu tinha só uma planta infestada, eu não tinha isso em todo o orquidário, certo? Eu não tinha isso em toda a minha coleção de plantas, era uma só. Então, mas você tem que tomar cuidado. Por quê? A Ju já contou para vocês que aqui em casa a gente teve um ataque de ácaro. E olha, pegou, passou de uma para outra e está muito difícil controlar. A gente não entende por quê. A gente não tinha, eu nunca tinha visto ácaro. Eu não conhecia ácaro aqui em casa. E não é igual o ácaro que eu tive na outra planta lá no orquidário. Tá? Era da minha coleção lá, é uma planta que eu não vendia, que é uma planta, uma toceira grande. Lá o ácaro era de tom escuro, parecia uma fumaça. Aqui em casa o ácaro é de tom claro, parece uma fumaça branca. Lá é uma fumaça escura, aqui uma fumaça branca. Mas os dois são ácaros e é difícil controlar, tá? A Ju tá teimando, tá batendo, a gente está percebendo que está diminuindo, mas as plantas mais sensíveis, elas ainda estão apresentando o danado do nosso ácaro, tá? Então, pessoal, a minha recomendação para vocês é que vocês observem as plantas, tá? E aí, a vida nos ensina exatamente isso. Onde o ácaro pega mais? Onde a cochonilha pega mais? Pega mais naquilo que está mais vulnerável, na planta que está mais debilitada. Aqui em casa, por que espalhou rapidamente? A Ju já contou para vocês, mas eu vou comentar de novo. Aqui em casa, o nosso microclima mudou de um dia para o outro. A gente tinha aqui no fundo da minha casa, tinha uma mata, tá? Era uma mata constituída, não é uma mata nativa, era uma mata constituído de uma planta invasora que dá umas arvorinhas, que dão muitas mudinhas, e aí fechou uma mata aqui. Então tinha um clima muito agradável na minha casa. O proprietário do terreno mandou cortar tudo, derrubou, virou, agora tem mato realmente, tem capim ali, nasceu tudo aquele que a gente chama de colonhão. Então é um capim grandão, virou mato. O clima da minha casa aumentou o vento muito. A luminosidade mudou e a temperatura e umidade também mudou. O que aconteceu? As minhas plantas sentiram essa mudança. No mesmo momento, a gente deve ter trazido alguma planta com ácaro ou veio de uma outra, a gente não tem ideia. Simplesmente apareceu o ácaro aí e a gente está tendo bastante dificuldade em controlar, tá? Então, essa é a dica nossa. A gente já melhorou bastante, já tem... essas aqui parecem que são as últimas que a gente está com ácaro, parece que tem 3 ou 4 plantas que ainda estão sentindo. Por quê? São plantas mais sensíveis, sentem mais, demoram mais tempo para serem tratadas, tá? E aí é que eu comento com vocês. Qual é a dica nossa? A dica nossa é justamente isso.
Vocês viram que o ataque da praga, ele ocorre em qual momento? Aquele momento que a planta está mais sensível, mais desguarnecida, no momento que ela recebeu algum estresse, que faltou alguma coisa para ela. Aqui em casa, mudou tudo de uma vez. Então ela sentiu, não deu tempo de mim corrigir, não deu tempo para ela se adaptar, porque mudou de um dia para o outro, tudo de uma vez. É a mesma coisa que acontece quando você compra uma planta e leva para sua casa. Todas as variáveis mudam de um dia para o outro. Então, é aquilo que eu falo para vocês. Quando vocês compram uma planta nova e levam para casa, você tem que observar, você tem que colocar ela num localzinho agradável, que não tenha muito vento, que não tenha muita luminosidade, um ambiente mais aconchegante, para que ela dê tempo para ela se adaptar. Ok? Porque a gente sabe assim, o excesso sempre é ruim. Se você mantém uma umidade mais equilibrada, uma luminosidade mais controlada, uma boa ventilação, porém sem vento em excesso, você consegue fazer com que essa planta se readapte ao seu ambiente da sua casa. E aí não venham as pragas, tá? Então procura fazer isso. Isso funciona para tudo, tá? Ou seja, você tem que estar sempre atento, tá? Atento às condições para manter a qualidade de vida, não só das plantas, como a vida da gente também. A gente tem que se manter equilibrado. O equilíbrio faz bem sempre, tá? O desequilíbrio pode trazer dificuldades. Então, algumas dicas que eu dou para vocês. Primeiro, forneça uma boa adubação para sua planta. Mas, Márcio, o que tem a ver a adubação com as pragas? Pessoal, se a planta sente quando muda algumas características, se faltar comida para ela, se faltar uma boa adubação, ela vai sentir sim. Ela vai sentir falta de nutrientes e isso pode acarretar a entrada das pragas. Tá? Então, dê uma boa alimentação para ela. Dê uma boa nutrição para as suas plantas. Isso ajuda muito. Tá? A gente fala de prevenção. Márcio, a prevenção ajuda? Sim, a prevenção pode ser feita de duas maneiras. A primeira maneira de prevenir é você dar um bom cultivo para suas plantas, certo? Uma boa rega, não em excesso. A boa rega não é excesso de água. Tá? No cultivo de orquídeas, eu costumo dizer o seguinte, o excesso sempre faz mal. Poucas orquídeas gostam de muita água. Tá? As orquídeas gostam de um clima agradável, com boa luminosidade, temperatura não em excesso, boa ventilação e uma boa quantidade de água que bate e seca. A umidade é importante para a orquídea. A umidade é relevante, não é a quantidade de água. Sempre que você molha muito as suas plantas, você causa mais danos do que benefícios, tá? Então a gente diz, mantenha a umidade da sua planta, ajude a sua planta a se manter úmida e deixe ela secar também. Isso faz toda a diferença no cultivo de orquídeas. Então, pessoal, a minha dica de hoje, procure cuidar das suas plantas, entendendo do que elas precisam. Olhe, eu falei que a prevenção é boa quando você olha, quando você mantém o equilíbrio dos itens que ela precisa e quando você percebe que está acontecendo alguma coisa, você já entra com um preventivo, que são os chás, as caldas, um óleo de nim, tá? Cuida olhando, observando, retirando uma praguinha quando é possível. Quando passa do controle, entra com o controle para combater as pragas. Ok?